Não, tá fraco. Shabbat Shalom. Glória a Deus. Hoje é o dia que o Senhor para nós estarmos, descansando nele, porque ele estabeleceu esse dia, um dia tremendo, um dia maravilhoso, e eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Vamos falar da porção da Brit Hadashah, capítulo 4. A partir do versículo 14. Amém? Quantos acharam? Digam amém. Amém. Vamos lá. Então, pela virtude do Espírito, voltou Yeshua para a Galileia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou em um dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, e pôr em liberdades os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Até aqui. Bom, meus irmãos, a palavra por si só já fala e deixa muito clara, que é a palavra de Deus, e com a palavra de Deus, ainda que os homens tentem, fazer várias interpretações das palavras do Eterno, mas a palavra do Eterno, ela é única, ela é exclusiva e ela é verdadeira. É por isso que Yeshua disse ao Pai, na oração intercessória: Pai, santifica-os na tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Então, sem dúvida nenhuma, a palavra do Eterno é a verdade, porque é o próprio Yeshua, que é a palavra viva, e ele é a verdade. E, bom, mediante esse texto que nós lemos, nós encontramos aqui claramente um aspecto, na realidade, o qual o primeiro foi que Yeshua, ele vinha de uma cidade e chegava até Nazaré. E eu já quero começar a lhe perguntar nessa noite: qual foi a única cidade que Yeshua não manifestou milagre? Quem pode me responder? Exceto o Rafael. Nazaré. Exatamente. A cidade em que o Mashiach, o que aconteceu com ele? Foi rejeitado. E obviamente ele teve ali um histórico no seu tempo, do seu crescimento ali em Nazaré. Mas a palavra diz que ele entra na sinagoga no Shabat. E ele já vinha de outras sinagogas, de outros lugares, e
não tinha manifestado algo que ele se manifesta aqui, pelo menos a Bíblia não menciona, e a palavra diz que ele entra na sinagoga em Nazaré. E ali ele pega o pergaminho e lê o profeta Isaías, capítulo 61, 1 e o 2. Ele cita, abre aí para mim, Isaías 61, 1 e 2. Pode, por favor. Amém, glória a Deus. Ele cita exatamente aquilo que foi dito pelo profeta Isaías. Aí eu te pergunto, quem poderia imaginar que um homem judeu chegaria a entrar na sinagoga, homem comum, ok? No dia de Shabat, e ler o profeta Isaías que fala do Mashiach? Um homem comum, sem ser o Mashiach. Obviamente, quando eles veem Yeshua pegando o caminho, lendo o profeta Isaías, eles ficam maravilhados, mas a princípio eles entendem, eles ficam impactados, e a palavra diz que os olhos deles ficam fitos nele. E Yeshua se assenta, depois que ele lê, e diz: hoje se cumpriu esta profecia. Ele simplesmente estava dizendo: eu sou o Mashiach, eu sou a esperança de Israel, eu sou a consolação de Israel. A partir desse momento que ele lê o profeta Isaías, e ele diz isso, as pessoas começam a murmurar em si, as pessoas começam a ficar irados com ele e arrancam ele da sinagoga. E, obviamente, o aspecto que o Senhor ele ministrou ao meu coração para trazer aqui para todos nós é a incredulidade daqueles que estavam mas eram incrédulos. Eles estavam todos os anos ali, estavam em todo o tempo presente na sinagoga, em todo o Shabat. E chega um dia que o Mashiach, ele entra nessa sinagoga e se revela ele. Eu sou aquele. Ele, quando diz isso, que a escritura tem se cumprido. E todos ficam, a princípio, impactados, maravilhados, mas questionam: este não é o filho de José? Aí, ó. Este não é aquele que cresceu, né, em outras palavras aqui? E eles não creram que Yeshua era o Filho de Deus. Mas obviamente isso já estava claro e era dito pelos profetas que Israel não reconheceria. Mas a palavra diz que quando Yeshua diz: olha, a palavra ela se cumpriu aqui, hoje se cumpre essa profecia. Eles expulsam ele, eles saem e eles vão lançar ele. E quando eles vão lançar ele, ele sai do meio da multidão e segue o seu caminho
para Cafarnaum. E o aspecto que eu quero chamar a sua atenção nessa noite é: a incredulidade, ela está muito próxima de nós, se nós não observarmos ela. Porque eles conheciam a Torá, eles criam na Torá, mas o seu coração não estava totalmente, naquele momento, abertos para receber o Messias. E hoje, o Senhor, Ele te trouxe aqui nesse Shabat para dizer para você que Ele quer se revelar a você de uma forma maravilhosa. Só que não há possibilidade quando a incredulidade estiver em nosso meio. Muitas das vezes nós olhamos para o Shabat e não conseguimos ter a sensibilidade de pararmos e olharmos e meditarmos nas coisas lindas que o Senhor, Ele tem nos proporcionado. Por exemplo, a atmosfera, o céu. Não sei vocês, mas eu tenho essa percepção. Por exemplo, no Shabat, eu olho para o céu, olho para todo o ambiente em minha volta e eu sinto uma diferença. A natureza em si, ela celebra o Shabat. Não sei se vocês perceberam. Quem já percebeu aí? Levanta a mão. Amém. Não estou sozinho nessa. Porque é algo extremamente valioso. E muitas das vezes Yeshua quer se revelar a nós de uma forma intensa no Shabat. Mas há incredulidade, às vezes, no meu e no teu coração. E isso impede dele entrar e se revelar a você. Eu te pergunto, nessa noite, será que há alguma incredulidade no teu coração que te impede de se deleitar na presença dele no Shabat? Obviamente todos os dias você precisa fazer isso, mas especificamente há um tempo determinado que o mundo espiritual em si se move. Há uma porta que, se você souber entrar por ela, você será saciado. Mas você precisa abrir o seu coração para receber isso. Porque o Shabat não é apenas algo simples, mas é algo muito mais profundo do que nós imaginamos. E o meu e o teu coração tem que se deleitar no Senhor. Porque foi no Shabat que Ele se revelou lá que Ele era o Mashiach. E é no Shabat que Ele revela grandes coisas do seu reino para mim e para você. Mas é preciso encontrar fé. Fé tamanha que possa atingir o coração de Deus e Ele, por misericórdia, se revelar a nós. Porque, na verdade, se eu não entender isso, eu não consigo agradar a Deus. Se você for analisar o texto, a palavra vai dizer que ele entrava nas sinagogas e o nome dele era glorificado. Sabe por quê? Porque eles recebiam ele da melhor forma possível. Eles criam nele como aquele que é o Mashiach, o Salvador. E às vezes nós temos até mesmo um olhar
crítico para com o irmão, mas não olhamos para nós mesmos e não analisamos nós mesmos. E o Senhor, Ele é misericordioso. E Ele hoje, nessa noite, te traz essa palavra para você acordar, para você despertar desse sono e começar a ter prazer nos mandamentos do Senhor. É óbvio que hoje, nessa noite, muitos lá fora estão vindo dos seus afazeres. Muita gente na igreja, infelizmente, não conseguiu entender a importância que é o Shabat. Mas nós, por misericórdia do Senhor, Ele tem nos revelado. E é importante eu aprender com Ele, porque Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E se você deleitar o seu coração nele, Ele vai se revelar a você de uma forma espetacular, de uma forma extraordinária. Mas é preciso entender isso para que eu e você não venhamos olhar para o Shabat como algo simples, mas como algo maravilhoso. Eu te pergunto, aonde está o teu coração? Será que o Shabat, o que te leva a cumprir o Shabat, são os homens? Ou é a palavra de Deus? Muitos colocam o seu coração em estabelecer alguma coisa pelos homens. Mas você, todos nós, precisamos colocar o nosso coração no Senhor. Porque Ele disse: aonde está o teu coração, ali está o teu tesouro. Onde está o teu coração? Você vem para cá hoje, amanhã, você passa a semana na sua casa, entra ano, sai ano, e qual é a expectativa que você está tendo? Será que é no reino? Será que é no Deus eterno, no seu Filho, ou nos homens? Porque eu tenho certeza de uma coisa: se você aprender com o Senhor, Ele vai se revelar a você de uma forma tremenda, maravilhosa. Porque, abre para mim, Jeremias capítulo 9, 23. Amém. Tem um complemento aí. Isso, perdão, 24 também. Amém. Se você se mergulhar no Senhor, em conhecê-lo, em aprender com Ele, em viver para Ele, Ele vai se alegrar. Quantos se alegram na sua sabedoria, na sua força?
muitos na igreja, né? Da sua oratória. Isso é... O que isso significa para Deus? Absolutamente nada. Mas eu e você precisamos assentar o nosso coração em conhecê-lo na sua profundidade. E deixa eu só te dar um aviso: você nunca vai chegar o total entendimento e o conhecimento de Deus, porque Deus, ele é ilimitado. Quanto mais você conhece, mais você quer. É por isso que o profeta Oséias diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Quando você crer que Ele estabeleceu os seus mandamentos, quando você crê que Ele é o Senhor, e aquele que está à destra também assim o é, você prossegue em conhecê-lo, em aprender com Ele. E aí, sabe qual é o consolo que Ele diz para mim e para você nesse dia? Ele diz assim, ó: Pai, eu te dou graças, porque ocultaste tudo dos sabidos e dos entendidos, ou seja, dos sábios, mas revelastes aos meus pequeninos. Se você se colocar na posição que Ele quer, em vir para Ele, em conhecer Ele, em crer nele, você se coloca na posição de inferior, de pequeno. É isso mesmo que Ele quer. Aí sabe o que acontece? O resultado para qual Ele tem é esse: Ele se revela a você. Porque Ele disse: os mistérios do reino é revelado para os que creem. E aqui, simplesmente, o Senhor, Ele está nos ensinando isso. E aí, Yeshua vai falar uma coisa muito interessante. Ele vai dizer assim: não tinha viúvas quando Israel ficou 3 anos e meio lá na escassez, mas porque o Senhor escolhe apenas a viúva de Sarepta? Porque ela crê. Aí ele dá o exemplo do Naamã, o qual tinha lepra, e não tinha outros homens em Israel leprosos? Tinha. Mas a diferença está entre aquele que crê e aquele que não crê. Se você crê, Ele manifesta milagre. Se você não crê, Ele não manifesta. Ele não se manifesta como o homem quer que Ele se manifesta. Ele se manifesta quando o homem, ele crê. É por isso que o Senhor disse que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Coloca isso na tua mente, no teu coração. É impossível agradar a Deus se você não tiver fé. E não uma fé estéril como muitos têm, para ter carro, para ter casa, para ter iate, para ter isso, para ter aquilo. Não é essa fé que te leva a realmente agradar a Deus, mas é uma fé que te move a tocar o coração de Deus. Em você renunciar à sua própria vontade e andar em espírito. Mas eu quero te dar um dado. Para você reconhecer alguém que realmente crê no Senhor, que tem prazer na lei de Deus, é simples. É aquele que realmente anda em espírito.
e não anda na carne. Aquele que anda no Espírito, pode acontecer o que for, ele tem prazer em obedecer, ele crer. Você fala para ele, faz isso, ele vai lá e faz. Vai para tal lugar, ele vai lá e vai. Isso é o que te impulsiona de fato a agradar a Deus. Eu preciso entender isso, você precisa entender isso, porque é importante, porque de fato é importante eu entender que eu preciso andar em espírito, porque automaticamente quando eu ando em espírito, eu manifesto fé, e quando eu manifesto fé, eu agrado a Deus. E hoje, nessa noite, para concluirmos aqui, eu, você, todos nós, somos livres, porque Yeshua nos libertou. Agora, a escolha em obedecer, eu não posso pegar pela tua mão e dizer, faz isso. Não. Você é livre para fazer as suas escolhas, mas elas determinam se você crê ou se você não crê. Independente das escolhas que você faça, elas determinam se você crê ou não crê. Baseadas nas suas escolhas, elas determinam. Mas o meu coração e o teu coração precisa escolher de qual lado nós queremos estar: da fé ou da incredulidade. Eu te pergunto, qual lado que você está? Não precisa responder para mim, é reflexivo. Para todos nós aqui, será que é o lado da incredulidade ou o lado de crer absolutamente, como o pai Abraão creu? Sem ver a promessa, ele creu. Do nada, o Senhor disse, Abraão, sai. Ele mesmo sem ver o cumprimento ali da... Deus não disse para onde que ele iria. Deus disse, sai, Abraão. Ele creu. Será que estamos preparados? É importante analisarmos, olharmos para dentro de nós, um a um aqui, e de fato entender que se você escolhe crer, tem um resultado final. Há uma coroa de glória incorruptível para você e para mim. Ainda que o mundo rejeite, ainda que as pessoas falem de você, mas há um resultado, há um prêmio que o mundo não pode nos dar, mas que o Senhor tem preparado. E é por isso que está escrito em Apocalipse: guarda o que tu tens, para que ninguém a tua coroa. O diabo quer arrancar de você a fé. Ele quer minar a tua fé. Ele quer ofuscar aquilo que você crê. Ele quer que você veja o Shabat como algo absolutamente cotidiano. Ele quer que você olhe para a palavra e veja algo muito raso, simples.
Ele quer que você não medite na palavra do Senhor. Ele quer que você esteja a cada vez mais distante do reino de Deus. Mas aí a palavra vem e diz: sobretudo, Provérbios 4:23, sobretudo o que deve se guardar, guarda o teu coração, porque dele saem as saídas da vida. É isso que o Senhor, Ele te diz nessa noite. Você escolhe qual é o lado que você quer estar, da incredulidade ou da fé. Você que escolhe. É algo livre, de espontânea vontade para qualquer um de nós escolhermos. Mas o resultado final, sem dúvida nenhuma, será determinante às suas escolhas. Shabbat Shalom. Glória a Deus, né?